Olá, aprendizes, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades sociais e inteligência emocional. Mas afinal, o que são as habilidades sociais? Habilidades sociais são um conjunto de comportamentos apresentados por um indivíduo diante das demandas de uma situação de interação social. E esses comportamentos, eles são valorizados socialmente. Existem três características interdependentes que definem o que são as habilidades sociais. Primeiro, habilidades sociais, eles são comportamentos sociais valorizados em uma determinada cultura. 2. As habilidades sociais, elas possuem uma alta probabilidade de resultados positivos sobre um indivíduo, um grupo e uma comunidade. E terceiro, as habilidades sociais referem-se a uma questão de competências sociais, pois contribuem socialmente para um bom desenvolvimento e o alcance de objetivos referente a um indivíduo quando se refere a uma questão de tarefas interpessoais. Quando eu digo que as habilidades sociais são valorizadas em uma determinada cultura, eu quero dizer que as habilidades sociais, elas variam de um lugar para o outro. E nossos comportamentos, eles podem ser classificados como desejáveis e indesejáveis em uma determinada cultura. Como, por exemplo, em um país como o Brasil, nós temos comportamentos que são considerados desejáveis, como ser receptivos, abraçarmos, nos aproximarmos, beijarmos uns aos outros. Já em outros países, como a Inglaterra, por exemplo, ou qualquer outra região, esse comportamento pode ser considerado invasivo e desrespeitoso, sendo considerado, então, para aquela cultura, um comportamento indesejável. Portanto, entendemos que as habilidades sociais são marcadas por comportamentos desejáveis socialmente. Dentro do ambiente de trabalho, encontramos vários comportamentos desejáveis e indesejáveis, como, por exemplo, um comportamento desejável é fazer o uso de uma boa linguagem, não utilizar gírias, não utilizar xingamentos, sempre manter um bom tom de voz, respeitar as hierarquias. Isso são comportamentos desejáveis. E o que são comportamentos indesejáveis? Fazer uso de gírias, xingamentos, não respeitar essas hierarquias, sempre ficar alterando o tom de voz. Esses são comportamentos indesejáveis. E no ambiente de trabalho nós temos que exercer comportamentos desejáveis, que são as habilidades sociais. O desenvolvimento das habilidades sociais é importante porque nos ajudam na relação com as outras pessoas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E vocês, aprendizes, estão numa fase da vida que são favoráveis a diversas habilidades sociais, porque é na adolescência que se intensifica essa troca social, justamente por estarem entrando na vida profissional. E o desenvolvimento dessas habilidades, elas nos auxiliam a melhorar o desempenho profissional, tanto no quesito de atingir metas, quanto na questão de trabalhar melhor em equipe e melhorar o bem-estar do ambiente em geral do trabalho. As classes de habilidades sociais são comunicação, civilidade, fazer e manter amizades, empatia, assertividade, expressar solidariedade, manejar conflitos e problemas interpessoais, expressar afeto e intimidade, coordenar grupos e falar em público. E hoje, dando continuidade, as meninas vão estar falando um pouquinho para vocês sobre 5 dessas habilidades, dessas classes de habilidades sociais, que é a civilidade, empatia, manejar conflitos e problemas interpessoais, autocontrole e expressão emocional e falar em público e desenvoltura social. Olá, pessoal! Agora vamos falar um pouco sobre a habilidade social de civilidade. A civilidade, ela refere-se ao respeito às normas de boa convivência de uma sociedade. Isto é, cumprimentar e despedir-se ao entrar e sair de um ambiente, usar expressões como por favor, obrigada, com licença, como também esperar pela sua vez de falar, fazer e aceitar elogios, entre outros. A sua importância está em manter relações mais produtivas e satisfatórias. Todos nós queremos trabalhar num local onde sejamos tratados com gentileza e respeito. Nos sentir bem com nós mesmos, com nossos colegas e com o local de trabalho. Esses pequenos atos diários afetam a forma como interagimos uns com os outros e podem fazer toda a diferença. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro,
buscando se sentir e pensar como essa pessoa, caso estivesse na mesma situação que ela. É ser capaz de detectar a emoção dos outros e entender o seu ponto de vista. É a habilidade de compreender e se identificar com o outro, sentindo como ele se sente. É observar, prestar atenção, ouvir e demonstrar interesse pelo outro, reconhecendo seus sentimentos, demonstrando respeito às diferenças, oferecendo ajuda, compartilhando a alegria e a realização do outro. Um comportamento empático ajuda a criar conexões emocionais, fortalece as relações, melhora a convivência e contribui com a vida profissional, auxiliando na redução do estresse. Pode-se desenvolver empatia ao ter uma escuta mais sensível, demonstrando real interesse pelo que o outro tem a dizer, fazendo uso de frases como "entendo o seu ponto de vista" ou "compreendo o que quer dizer". Estar aberto a críticas construtivas, fazer contato visual e saber interpretar a linguagem não verbal do outro. Manejo de conflitos. A habilidade de manejar conflitos pressupõe exercício do autocontrole diante de um problema. É a capacidade de reconhecer, nomear e definir o problema, identificar comportamentos geradores de problemas e propor soluções. Situações de conflito são inevitáveis nas relações humanas. Assim sendo, é fundamental que os indivíduos desenvolvam habilidades que lhes permitam resolver tais conflitos de maneira pacífica. Outras habilidades sociais, como a habilidade de comunicação, de civilidade e assertividade, são ferramentas complementares que auxiliam no desenvolvimento de comportamentos adequados no manejo de conflitos. Autocontrole e expressividade emocional é a habilidade de lidar adequadamente com as próprias emoções e a emoção dos outros, e também lidar de maneira efetiva com o estresse e situações estressantes. Saber lidar com as emoções positivas e negativas, entender as atitudes que promovem a melhoria nas relações interpessoais. A identificação de emoções é uma habilidade social importante em diversos contextos, incluindo o ambiente de trabalho. O reconhecimento de suas emoções possibilita compreender em quais situações eles surgem e em que intensidade, contribuindo assim para o autocontrole emocional. Pode-se treinar essa habilidade ao reconhecer e nomear as emoções próprias dos outros, ao falar sobre as suas emoções e sentimentos, e expressar as emoções tanto positivas como negativas, se acalmar, lidar com os próprios sentimentos, controlar o próprio humor e lidar com sentimentos negativos, como a vergonha, a raiva e o medo. Desenvoltura social. Desenvoltura social é a habilidade de lidar com situações de exposição social, comunicação interpessoal e conversação, como apresentação de trabalhos em grupo, pedir informação, explicar tarefas a colegas, conversar com pessoas de autoridade, resolver conflitos interpessoais e intergrupais e coordenar tarefas em grupo. Falar em público é uma situação que faz parte de nossas vidas, principalmente em momentos profissionais que interferem diretamente no desempenho de suas atividades organizacionais e favorecem um melhor trabalho em equipe. Tal habilidade de falar em público é uma característica muito valorizada pelo mercado de trabalho e que pode trazer muitos ganhos profissionais. Saber se comunicar claramente em público é fundamental para melhorar a sua vida social, fazer contatos, ganhar credibilidade, influenciar pessoas, ter destaque em qualquer área de sua vida, entre outras vantagens. Dessa forma, cumprimentar, distribuir o olhar pela plateia, usar um tom de voz adequado, fazer e responder perguntas, usar o humor, relatar experiências pessoais, agradecer a atenção ao finalizar, são recursos que podem melhorar o seu desempenho durante o seu discurso. Olá pessoal! Bom, como vimos no início deste vídeo, as habilidades sociais são importantes e podem contribuir em vários aspectos da nossa vida. E, além disso, elas ajudam a desenvolver a inteligência emocional. Isso porque a inteligência emocional é composta por um conjunto de características e traços obtidos por meio das habilidades sociais, como, por exemplo, empatia, manejo de conflitos e problemas, autocontrole, expressividade emocional, dentre outras habilidades. Mas afinal, o que é inteligência emocional?
O termo inteligência emocional foi utilizado pela primeira vez em 1990 e, segundo o teórico e psicólogo Daniel Goleman, inteligência emocional é uma forma de autoconhecimento, controle de impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber os sentimentos alheios, ou seja, é a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e o dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos, identificando assim a interação e o impacto das emoções na vida de cada um. Desta forma, gerando melhores resultados para todos e todas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Quando conseguimos fazer esse movimento de olhar para nós mesmos e identificar as nossas emoções, podemos obter mais consciência do nosso emocional e entender o que as nossas emoções significam. Podemos também escolher novas formas de lidar com situações difíceis e gerenciar os nossos sentimentos, frustrações, tristeza, raiva e ansiedades. Também conseguimos ter a capacidade de compreender os nossos sentimentos e reações e o de outras pessoas também. Além disso, também nos auxilia a interagir com outras pessoas, a expor os nossos interesses e necessidades e também a entender os interesses e as necessidades de outras pessoas. E para desenvolver a inteligência emocional, busque, sobretudo, o autoconhecimento. Aprenda a identificar as suas emoções e compreender como elas se manifestam no seu dia a dia. Além disso, busque desenvolver habilidades sociais como empatia, comunicação, sociabilidade e expressividade emocional, pois, como vimos, são habilidades e atributos essenciais para o desenvolvimento da inteligência emocional. As emoções são uma forma de demonstração e expressão interna ou externa dos nossos sentimentos percebidos e vivenciados. Assim como explica o autor Daniel Goleman, as emoções são o que tornam a nossa vida rica e dão sentido a ela. Por exemplo, o medo sinaliza que você está correndo risco e precisa ficar atento. A tristeza é um sinal de perda que faz com que você se recolha para se recompor. E a alegria fortalece os nossos recursos intelectuais, físicos e sociais e cria sensações de satisfação. Ou seja, cada tipo de emoção que vivenciamos sinaliza uma direção nos diversos desafios enfrentados pelo ser humano ao longo da vida. O perigo está quando a emoção toma conta e te paralisa e você vira refém dela. Por isso, quando dizemos controlar e gerenciar as emoções, estamos nos referindo àquelas que, em certa medida, podem tornar a nossa vida mais estressante e interferir negativamente em nosso desenvolvimento e relacionamentos pessoais e profissionais.